Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Mas hoje eu quero ministrar uma outra palavra para a igreja e gostaria que nós abríssemos lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E o tema então dessa mensagem é o que fazer quando os inimigos se levantam contra nós. Amém? Vamos ler lá, então, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Até aqui. Então o primeiro aspecto aqui é quando os inimigos se levantam contra nós. E eu fiquei pensando que assim como essa história aqui conta do rei Josafá, havia uma numerosa multidão de inimigos. Muitos inimigos se levantam contra nós. E talvez você pense, puxa, mas nós não vivemos a guerra, assim, né, como em alguns países. Nós somos um país abençoado, sem conflitos. Todavia, eu e você, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, enfrentamos tantos inimigos que se levantam com fúria contra nós. E muitas vezes a enfermidade, muitas vezes a escassez, muitas vezes a intriga vem e se levantam com fúria contra as nossas vidas. Uma grande multidão de inimigos. E a gente fica pensando, sabe aquele momento em que tudo dá errado? Que até alguns diziam assim, o inimigo está se levantando, parece que nada dá certo. E o objetivo de Satanás e seus demônios de se levantar contra nós é trazer medo. E aqui a Bíblia diz que, então, quando Josafá, que era o rei, ouviu essa notícia, ele teve medo. E eu fiquei pensando que hoje um dos principais inimigos das nossas vidas é o medo. Porque o medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele nos paralisa. O medo impede de nós avançarmos. O medo do amanhã, o medo do futuro, o medo de não dar certo. O medo cega a nossa visão, nós não conseguimos enxergar. E o medo, então, toma conta do nosso coração. Né? Muitos jovens, às vezes, deixam até de tentar o vestibular. Sabe por quê? O medo de não passar. O medo de não ser aprovado. O medo de não ter a aprovação das demais pessoas. Uma vez, isso já há uns 15 anos atrás, eu fui convidada para pregar num retiro de jovens. E eu falei, o que eu posso ter de bom para oferecer? E o medo tomou conta do meu coração. Falei, não, o que os outros... E daí a minha pastora me deu um puxão de orelha e falou assim, sabe o que é isso? Isso é orgulho. Eu falei, orgulho? Eu sou tão humilde, eu não tenho nada para oferecer. Ela é o medo da opinião das pessoas. É o medo do que os outros vão pensar. E daí nós não falamos. O medo nos impede de pregar o evangelho. O medo nos impede de orar pelos enfermos. E o medo é um espírito, queridos. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Está lá na tela? Na minha versão diz então, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o medo nós vemos que é um espírito.
Mas o nosso Deus, queridos, não nos deu esse espírito. O espírito que Deus nos deu é um espírito de ousadia, é um espírito de fortaleza, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. Então, muitas vezes nós temos que mandar o medo embora, o medo dos desafios, o medo até mesmo das trevas. E eu fiquei pensando que o mais engraçado é que a única coisa que a maioria de nós não tem medo, às vezes, é do pecado. Né? E convive com o pecado. E é o que você tem que ter mais medo. Porque o pecado te afasta de Deus. Mas você tem que ter medo. Você não tem esse espírito de medo. Deus não nos deu esse espírito. E aqui nós vemos um rei que teve medo. E eu fiquei pensando, nós temos declarado, ano passado foi o ano, né, que nós anunciamos como o ano dos reis e sacerdotes. E eu fiquei pensando, Deus, muitas vezes, mesmo sendo reis, mesmo sendo sacerdotes, nós temos medo. E aqui eu queria ensinar, então, compartilhar uma palavra de ensino. Como vencer os inimigos, como vencer o medo, como vencer a multidão de inimigos que se levantam contra nós. Então, nós vemos ali, então, só voltando ao versículo 3, deixa o teu dedo lá em 2 Crônicas 20, porque nós vamos avançar um pouquinho nele. E a primeira orientação aqui que Josafá teve, então vamos ler o versículo 3 inteiro. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Vocês viram que a primeira ação que ele teve quando ele percebeu que os inimigos iam se levantar contra ele foi o quê? Eu vou buscar o Senhor. Então essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que nós precisamos fazer para vencer os inimigos, é buscar ao Senhor. Quando o inimigo estiver se levantando, minha irmã, meu irmão, contra a sua vida, contra a sua família, se levantando com fúria, busque ao Senhor. E aqui, Josafá, ele não só buscou ao Senhor, mas ele apregoou um jejum e toda a nação passou a buscar ao Senhor. Vamos ler lá o versículo 13 do próprio capítulo 20. Me chamou também muita atenção. Versículo 13 do capítulo 20. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmã, minha irmã, meu irmão, você é o sacerdote do seu lar. Mas aqui esse texto diz que não só os homens estavam diante do Senhor e buscando ao Senhor. As mulheres, as crianças, os filhos estavam buscando ao Senhor. E nós precisamos, como família, ensinar os nossos filhos a buscar ao Senhor. Ensinar os nossos filhos quando os inimigos se levantam contra nós. Os nossos filhos também, inimigos se levantam contra eles. O bullying, as drogas, as más companhias, o medo da falta de aceitação. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que quando os inimigos se levantem, nós precisamos buscar ao Senhor. E aqui toda a nação, homens, mulheres e crianças, estavam diante de Deus, buscando ao Senhor, dizendo: Deus, socorre-nos. Deus, os inimigos estão com fúria contra nós. Buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Provérbios 8:17. Você pode abrir lá. E a palavra de Deus é tão linda, porque ela traz promessas maravilhosas a nosso respeito. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que procuram me acham. Não é tremendo isso? Deus está dizendo que se você buscar ao Senhor, Ele vai ser achado. Ele vai se deixar achar por você. Então, se nós nos aproximarmos dEle, Ele se deixará achar. Se você buscar a Deus em oração, Ele está perto de você. Ele está ao teu alcance, meu irmão, minha irmã. Né? Está ao nosso alcance. Deuteronômio 4:29 diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, se você buscar ao Senhor,
ele vai ser achado por você. E hoje eu queria fazer algo bem prático. Eu falei, tem 3 pontos na minha mensagem, pelo menos, e eu gostaria que nós praticássemos. Então, eu gostaria que agora você se colocasse em pé, por 1 minuto, e nós vamos buscar ao Senhor. E eu gostaria que nessa hora você apresentasse a Deus quais os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Deus, a depressão, a tristeza, a angústia, o medo, a preocupação com os meus filhos. Que você colocasse diante de Deus quais são os teus inimigos. Porque foi isso que a nação de Israel fez. Eles se levantaram e disseram, Deus, os nossos inimigos, os meunitas estão se levantando contra nós. Né? E você pudesse citar e dizer, Deus, eu busco ao Senhor. Talvez a falta de dinheiro, a falta de recurso, talvez a falta de emprego. Eu não sei quais os inimigos que estão se levantando contra você. Mas eu quero te desafiar nesta noite a buscar ao Senhor. E dizer, Deus, esse inimigo tem se levantado contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha vida. Talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez no emprego, eu não sei. Mas eu queria que nós tivéssemos agora um pequeno momento que você buscasse ao Senhor e apresentasse a Ele quais são os teus inimigos. Amém? Deus, como igreja, nós estamos diante do Senhor. E nós queremos buscar a Tua face. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Dizer que nós buscamos ao Senhor. Que o Senhor é o nosso socorro. Que o Senhor é o nosso auxílio. E que por isso, Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Aqueles inimigos que têm se levantado com fúria contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Deus, nós apresentamos diante do Senhor, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso socorro. Ah, Senhor, nós buscamos a Tua face, diante dessas circunstâncias, diante desses inimigos, e nós colocamos eles diante de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ah, Senhor, nós dizemos ao Senhor, eis aqui. Nós buscamos, Senhor, a Ti. E colocamos diante de Ti os nossos inimigos. Os nossos inimigos que têm afetado as finanças, que têm afetado a família, que têm afetado a nossa saúde. Nós apresentamos esses inimigos ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Então, quando o inimigo se levantar contra a sua vida, primeira coisa, busque ao Senhor. Continuando essa história lá em 2 Crônicas 20. Então, a partir do versículo 14, vamos ler do 14 até o 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e tu, Aba, fazenda Rio Grande, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso que você colocou diante do Senhor, o Senhor diz para você, a peleja não é vossa, não tenha medo, não se atemorize, não deixe o medo dominar o seu coração, por causa desta multidão dos inimigos que se levantam contra você, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, e Aba, fazenda Rio Grande, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro,
porque o Senhor é convosco. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque o nosso Deus é conosco. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que guerreia as nossas pelejas. Ele vai à nossa frente. Ele guerreia todas as nossas guerras. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, o primeiro passo, nós buscamos ao Senhor. E Ele nos traz essa palavra de consolo, de força, de esperança. E o segundo ponto, então, aqui que esse texto nos ensina, é que nós precisamos crer. Nós precisamos, quando Deus libera uma palavra a nosso respeito, nós precisamos dizer como o Pio diz, né? Lambano, eu recebo, essa palavra é minha, o Senhor é comigo, o Senhor guerreará as minhas lutas. Crer na palavra, agir e declarar. Eu pus tudo num tópico só. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos crer, depositar fé, mas nós precisamos também agir, nós precisamos dar passos de fé. E precisamos declarar aquilo que a palavra de Deus diz. É tão interessante esse texto, porque ao mesmo tempo que ele diz, olha, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar paradinhos, e vocês vão ver o livramento, ele diz assim, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele diz, vá encontro aos teus inimigos, não tenham medo. Não precisa ter medo de segunda-feira, não precisa ter medo daquela entrevista de emprego, daquela falta de cliente, você não precisa ter medo, porque o Senhor é com você. Então, aqui ele dá essa dica, o que você precisa crer, agir e declarar. É necessário crer na palavra liberada de Deus. Basta uma palavra do Senhor a nosso respeito, e aquilo vai se cumprir. Se você disser, eu recebo, você depositar fé e dar passos em direção àquilo que Deus disse a teu respeito, você vai ter vitórias. Você vai conquistar o terreno do teu inimigo. Eu estava contando aqui, né, que eu estive em Londres semana passada, mas no dia 31 de dezembro nós estávamos aqui no culto. Quem estava aqui vai lembrar. E eu trouxe aqui um testemunho do que Deus tinha feito em 2013. Quando eu desci, um irmão chegou assim para mim e falou, Pri, o Espírito Santo está me dizendo que Deus vai abrir uma porta para você pregar no exterior. Isso foi dia 31, irmãos. E eu disse, eu recebo. Eu quero isso para mim. Mas eu não achei que era tão rápido. Né? E quando a gente estava programando a viagem, eu estava com dúvida no meu coração. Então veio um contato e um convite. Você vai estar dia 1º aqui? Sim. Então você compartilha a palavra com a igreja. Ali eu tive a certeza, Deus, é para eu ir. Ali eu tive paz, é de Deus. E nós precisamos crer naquilo que é liberado. Crer na palavra de Deus, mas crer na palavra profética. Crer naquilo que o Espírito Santo vai usar pessoas, vai usar até sinais para falar conosco. E nós precisamos crer e dizer, isso é meu. Tivemos a oportunidade lá em Londres também de estar com um casal de jovens, que nós conhecemos lá na aba de Curitiba, jovens. E eu fiquei tão feliz, porque foram jovens que nós semeamos a palavra de Deus. Nós conhecemos eles ainda, não eram nem namorados, acompanhamos eles namorando, depois casando, e estão lá. E sonhando em abrir um projeto de Deus lá. Crendo, e eles testemunhando para mim. Eu fiquei tão feliz. Pri, há 10, 15 anos atrás, o Papa orou por nós. E ele viu e ele declarou isso sobre nós, que nos via com muitas malas. E quando nós estávamos, 10 anos depois, vindo para Londres de mudança, com 8 bigs enorme das malas, assim, nós lembramos dessa palavra. Porque Deus já tinha dito isso a nosso respeito. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei, mas creia. Se Deus trouxe uma palavra profética a teu respeito, diga, eu creio, eu recebo, é para mim. E dê passos. Né? Talvez tenha circunstâncias que você diga, Deus, eu não tenho nada o que fazer. E talvez seja essa palavra, fique parado. Mas não tenha medo de sair ao encontro dos teus inimigos.
Amém? Então ali esse casal estava testemunhando dos desafios, né, de estar lá, o desafio da língua. Hoje eles são casados, têm 2 filhos pequenos, você está em outro país. Né? Mas tão gostoso essa certeza de que eles estão fazendo a vontade de Deus. Não há dúvida no coração, porque Deus já deu inúmeras palavras. Você tem aquela convicção, não, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque Deus já confirmou isso a nosso respeito. Então é necessário ter esses passos de fé. Então vamos continuar ali a partir do versículo 18 até o 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. E pela manhã cedo eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e vós, membros da Aba Fazenda Rio Grande, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia! Creiam no Senhor, creiam naquilo que o Senhor tem dito a teu respeito. E você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, você vai ter êxito. Creia, não deixe o medo, não deixe a dúvida roubar a fé que está no teu coração. Amém? Precisamos então ir ao encontro dos nossos inimigos. Não podemos fugir dos desafios. Né? Às vezes dá vontade, tem um filmezinho um filme secular que passa que o cara tem uma situação difícil, ele pula. Né? Já viram? Alguém já viu esse filme? Ele vai pulando. Tem uma situação difícil às vezes na família. Acho que era esse. Ele vai pulando. Ele pula aquela etapa. E às vezes dá vontade de fazer isso. Eu queria deletar esse momento da minha vida. Eu queria pular essa dificuldade. Mas aqui o Senhor nos incentiva a enfrentar os nossos inimigos, porque Ele vai nos dar vitórias. Amém? Então não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo dos inimigos, porque o Senhor é com você. E então nós precisamos declarar. Aqui Josafá, ele se levantou como um líder. E ele declarou, se nós crermos, nós seremos vitoriosos. Nós precisamos declarar aquilo que Deus disse a nosso respeito. Então, crer, agir e declarar aquilo que Deus já disse a teu respeito. Amém? Eu não sei o que o Senhor já disse a teu respeito, mas eu tenho certeza que Ele já disse que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Não disse? Ele já não disse que os teus filhos são herança bendita do Senhor. Ele já disse para você não temer, crer somente, porque Ele está com você. Ele já disse que você seria um instrumento de Deus, que você curaria os enfermos, expulsaria os demônios, falaria em novas línguas. Ele já disse que Ele levou sobre si todas as tuas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele já disse que as tuas mãos são prósperas, e tudo o que você fizer será bem-sucedido. O Senhor já disse que Ele é para você abrir os teus lábios, e Ele vai encher. Ele já disse que você daria o melhor da terra e as riquezas das nações para você. Amém? Nós precisamos crer na palavra, irmãos. Nós precisamos dizer, isso é para mim. Isso é meu, eu sou filho de Deus. Tudo que está prometido aqui é para mim. E eu vou viver isso. Amém? Então, declarações de fé. E eu queria te convidar agora a ficar de pé mais um momento. E eu queria te desafiar agora a declarar promessas de fé a teu respeito. Aquilo que o Senhor já disse para você. Aquilo que o Senhor já declarou a teu respeito. Você vai começar a declarar e dizer, Deus, eu creio, isso é para mim. Eu sou abençoada. Eu sou feliz. A minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está comigo naquela dificuldade. O Senhor já me curou, o Senhor já me libertou.
O Senhor já liberou palavra de prosperidade a meu respeito. O Senhor já disse que eu seria bem-sucedido nos negócios. Eu queria desafiar você a declarar isso como um ato profético. A dizer diante dos teus inimigos: o Senhor está comigo e nada vai me deter. O Senhor está comigo e eu terei vitória. Amém? Vamos declarar isso? Você declara aí, eu declaro aqui. Deus, eu declaro que sobre a minha vida está o poder de Deus. Deus, eu declaro que a tua palavra diz que sobre mim está o Espírito do Senhor, para curar os enfermos, para anunciar as boas novas. Deus, eu declaro que a minha casa será abençoada, que as minhas filhas são herança do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não terei falta de recursos. Eu não terei falta da comida. Eu não terei falta, Deus, de recursos para as minhas filhas estudarem. Ah, Senhor, eu declaro que esta igreja será abençoada, que multidões virão para esta igreja, Senhor, do norte, do sul, do leste, do oeste. Mulheres, homens e crianças servirão ao Senhor. Deus, que os políticos virão buscar ajuda na igreja, porque esta é a palavra que o Senhor já liberou a respeito desta igreja. Ah, Deus, que os empresários serão salvos, que nós seremos um marco nessa cidade, Senhor, como um marco de influência, Deus. Ah, Deus, nós declaramos a tua bênção sobre nós, porque nós cremos no teu poder e na tua palavra. Aleluia. É um exercício, irmãos. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Quando os inimigos se levantam contra nós com fúria, nós buscamos ao Senhor e nós declaramos aquilo que Deus disse a nosso respeito. Amém? Você pode se sentar, por gentileza. E a terceira ação que aqui esses irmãos tiveram foi o louvor e a adoração. Então, continuando no capítulo 20, versículo 21, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor. Chamar o pessoal do louvor agora aqui. Porque nós precisamos, quando os inimigos se levantam contra nós, buscar ao Senhor, declarar aquilo que Deus disse ao nosso respeito e louvar ao Senhor. Aqui toda uma nação, um rei disse: não, nós já temos a vitória. Então vamos fazer o quê? Vamos louvar. Deus já disse que nós seríamos abençoados. Então nós vamos louvar ao Senhor. Nós somos o povo mais feliz da terra, irmãos. Sabe por quê? Porque nós podemos celebrar, mesmo antes de ver a vitória. Ah, não cante a vitória antes do final. Nós podemos. Sabe por quê? Porque Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Nenhum inimigo prosperará contra as nossas vidas. Amém? Então nós podemos louvar a Deus, nós podemos celebrar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então aqui eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E nós queremos cantar e louvar a Deus, assim como o povo fez lá. Assim como Josafá determinou que os levitas fossem à frente do povo, cantando ao Senhor. Eles estavam indo para uma guerra, irmãos. Eles estavam indo enfrentar os seus inimigos. Mas como eles enfrentaram os seus inimigos? Com louvores, com dança. E isso só o povo de Deus pode fazer. Amém? Então eu queria convidar você a declarar que o teu Deus é grande, que não há inimigo que pode prosperar contra a tua vida, porque o nosso Deus é grande. Amém? Aleluia! Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus. Meu Deus
qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, o meu Deus. Água em vinho tornou, dos cegos os olhos abriu, e não há outro como tu. Aleluia! Em meio às trevas brilhou, das cinzas luz levantou, e não há outro como tu. Oh! Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. Que se levanta contra a sua casa. O nosso Deus é grande. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Meio das trevas brilhou, das cinzas luz levantou, e não há outro como tu. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Ele é. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem vai nos impedir? Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Não poderá nos impedir, porque o Senhor está conosco. Aleluia, o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é um Deus todo poderoso, é o nosso Deus. Aleluia. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Aleluia, aplaude Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. O nosso Deus que está conosco, o nosso Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. Amém. Você pode se sentar mais um pouquinho, eu gostaria de encerrar, mas eu quero dizer para você o que aconteceu. No versículo 22 desse capítulo, diz que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando você, meu irmão, minha irmã, começar a louvar ao Senhor, o Senhor vai pôr emboscada contra os teus inimigos. Aleluia! E aqui diz assim ainda: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros
a destruir-se. Irmãos, haverá confusão no arraial do inimigo. Amém? Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou para ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. O Senhor não somente vai dar vitória sobre os teus inimigos, mas Ele vai te abençoar com riquezas. Amém? Os despojos virão para nós. Essa é a promessa do Senhor. E aqui diz que haviam riquezas em abundância. Haviam objetos preciosos. E tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém? Deus tem uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, de abundância. Deus tem uma palavra para você, minha irmã, meu irmão, de riqueza, de prosperidade. E ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. O Senhor quer te levar para um lugar de bênção, para um lugar de descanso, para um lugar onde você já é abençoado, já é teu. E no versículo 27 diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria. Eu não sei se aí tá, mas a versão que eu li diz assim: com plenitude de alegria. Com alegria completa, irmãos. Amém? Eles voltaram com alegria completa, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós cremos e declaramos palavras daquilo que Deus disse a nosso respeito, quando nós louvamos ao Senhor, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele opera aquilo que nós não podemos operar. E eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um testemunho que eu ouvi essa semana. Queria chamar aqui o Marcos, a Maria Emília, eles contarem algo bem prático daquilo que Deus fez. E eu ouvi essa frase desse irmão: Deus fez aquilo que nós não podíamos fazer. Deus operou aquilo que nós não podíamos operar. E eu falei: esse é o caminho da vitória. Amém? Conta, quem vai contar aqui? Ela? Graça e paz, irmãos. Eu e o Marcos, né, já temos 20 anos de casados. E há 7 anos a gente perdeu tudo e fomos morar no fundo da casa dos meus pais, né? E faz 7 anos que a gente estava pedindo para Deus para a gente sair de lá. Mas assim, sempre tinha alguma coisa, uma circunstância que não era possível, né? Então, uma doença, alguma coisa, e a gente tinha que continuar aqui. O salário do Marcos e o meu, nós temos um tratamento que a gente faz com a nossa filha, então dava para cobrir o tratamento, não mais que isso. A gente comia com a minha mãe, na casa dela, e no final do ano a gente conversou com o papi, e no dia 31 nós estávamos aqui também no culto, e o papi falou que esse ano ia ser um novo tempo. Eu falei: eu recebo, né? E a gente, em grupo familiar, estava orando, pedindo para uma casa para nós. E onde a gente morava, a gente não podia receber o nosso grupo familiar, a gente tinha muito desejo disso. E quando o papi falou assim: então vocês têm que tomar uma posição. Até março vocês têm que sair de onde vocês estão. Aluguel ou comprar, mas nós não tínhamos. Nosso dinheiro era só para manter
o básico. A gente não tinha condições nenhuma. Mas, por fé, a gente foi procurar. A gente foi procurar na fazenda, a gente foi procurar em Curitiba. Vamos ver o que a gente podia fazer. Em janeiro, assim, de repente, uma pessoa veio e falou assim para nós: vocês não querem morar onde eu moro? Aí eu falei: meu Deus, não dá. Ele morava num lugar assim... Eu morava em 3 peças, lá é 5 vezes mais, né? Eu falei: não tem condições, não tem nada. Mas assim, ele foi falando algumas coisas, e eu entreguei na mão de Deus. E assim, hoje, faz 1 semana que eu estou morando lá. E as portas do céu se abriram. O Marcos, ele é corretor e ele faz manutenção, e ele não está vencendo fazer. As pessoas estão pedindo, e assim a gente vai conseguir pagar o aluguel, se manter, comprar, assim, o céu se abriu, assim, sabe? Estamos só indo com a roupa do corpo, Deus está provendo tudo. E eu estou aqui, né? Dá glória a Deus por isso, né? A Ele toda a honra, toda a glória, e que Ele está resgatando a nossa família. Ai. E eu confesso, irmãs, eu fiquei meio com inveja assim da Maria Emília, porque ela disse que ela está se mudando e está deixando tudo, panela velha, prato velho, tudo novinho para a nova casa. E eu perguntei, e o Marcos então estava compartilhando comigo e falou assim: Pri, em janeiro a gente nem pensava que isso fosse possível. Em menos de 1 mês nós já estamos dentro da casa. Deus operou de uma forma tão maravilhosa, tão abundante, né, Marcos? A ponto deles poderem comprar eletrodomésticos novos, coisas novas. Gente, isso é só Deus. Né? Porque não há nada que nós podemos fazer. Porque quando Deus guerreia por nós, Ele é abundante. Ele nos dá uma vitória completa. Ele peleja por nós. E Ele nos dá paz. Assim o reino de Josafá teve paz. Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? O meu desejo, a minha oração e a minha declaração é que você tenha paz. Que Deus te dê vitória por todos os lados. À frente, atrás, de direita, da esquerda. Em cada inimigo você tenha vitória. Que a sua alegria seja completa esse ano. Que a sua alegria seja plena esse ano. Na família, nos negócios, no casamento, com os filhos, porque Deus quer nos dar essa vitória completa, e Ele já liberou essa palavra a nosso respeito, amém? Então nós dizemos: Lambano, eu recebo, é meu, amém? Vamos nos colocar em pé, nós gostaríamos de encerrar, e o meu desejo é que você possa celebrar ao Senhor, crendo que essa vitória já é tua, amém? Que você é alvo do amor de Deus. Que você é alvo das promessas de Deus. E que esse Deus, que deu livramento para Josafá, que deu livramento para Judá, Ele dá livramento para nós também. Hoje, aqui, no nosso dia a dia, Ele é um Deus que opera maravilhas. Ele é um Deus que age naquilo que é impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Então talvez você pense que você não conhece o meu problema. Busque o Senhor. Declare aquilo que Deus já disse a teu respeito. E louve e celebre a Ele. Porque enquanto nós louvarmos, o Senhor vai guerrear por nós. Amém? Vamos celebrar ao Senhor com um cântico de vitória, de gozo. E que esse ensino você leve para todos os dias. Quando o inimigo se levantar contra você, trazendo desânimo, trazendo medo, trazendo dúvida, você possa declarar aquilo que Deus diz a teu respeito. Celebrar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Em Ti eu tudo posso. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus
que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome, você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você ganhou, recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.